aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho, né? Um pouquinho da minha história. Na verdade, não vai ser um vídeo necessariamente sobre a minha história, até mesmo porque eu já falei sobre isso em outro vídeo, onde eu falei mais especificamente sobre transição de carreira. Vou deixar o card aí em cima pra você assistir depois que você assistir esse vídeo. No vídeo de hoje, eu quero te falar como que você pode começar a sua carreira no design, mesmo sem faculdade. E não porque a faculdade não é importante, mas é porque, de fato, para você começar no design, você não precisa fazer faculdade. Is that true? Yeah, that's true. Por exemplo, hoje eu trabalho, mesmo sem ter feito faculdade, eu consigo atuar nessa área, ser muito bem paga, ter os meus clientes, mas eu vejo que, a depender do que você está buscando, por exemplo, se você está buscando uma vaga em uma grande empresa, se você está buscando, sei lá, um concurso público, nem sei, tem concurso público na área de design? Não sei, agora eu fiquei nessa dúvida. Mas para algumas coisas, né, faculdade, né, você ter o diploma, né, a graduação, isso vai ser obrigatório, mas para você atuar como freelancer, você não precisa ter feito faculdade, tá? Então, vamos ao passo a passo aqui. Primeiro e mais importante, na verdade, duas coisas, vamos lá. Duas coisas super importantes antes da gente começar aqui. A primeira é que sempre que eu me lembrar, sempre que possível, eu vou fazer esse adendo. O que eu vou falar aqui não é a verdade absoluta, é apenas aquilo que eu, Luana, fiz e que funcionou pra mim. Eu gosto de fazer esse adendo, né, porque na internet tudo parece que as pessoas gostam de colocar isso, né, como se, nossa, isso é a verdade absoluta, você tem que fazer isso. Não, eu tô te falando aqui o que eu, Luana, fiz. Eu era enfermeira, professora universitária, com 35 anos eu migrei de carreira, fiz uma transição que eu digo que foi muito bem sucedida para a área do design. Então o que eu vou falar aqui são coisas que funcionaram e ainda funcionam para mim. Dito isso, segunda coisa importante, tá? E que já entra aqui no nosso passo a passo, tá? Para atuar nessa área e em qualquer área, né? Mas falando aqui especificamente da área do design, você vai precisar estudar muito e muito mesmo. Você tá começando, você se interessa por essa área, você não sabe o que você começa a estudar, então anota essa dica aí que eu vou te dar. Princípios básicos do design, tipografia e significado das cores. Luana, só com isso eu consigo começar no design? Sim. Essas três coisas que parecem pouca coisa, mas não são, essas três coisas elas já vão te dar uma base muito boa, da base mesmo, uma base muito boa da base do design, tá? This is essentially Unless we're unplugged. Porque quando a gente fala de design, a gente precisa entender os conceitos que estão por trás para a gente começar a trabalhar, por exemplo, com técnicas, né? Então, quando eu comecei, essas foram as primeiras coisas que eu comecei de fato a estudar. Então, princípios básicos do design. Então, o contraste, a hierarquia dos elementos, o peso dos elementos ali, né? Seja dentro de um post ou numa diagramação de um e-book. Todos esses princípios, eu gosto de falar, né, que são princípios invisíveis, né, são elementos invisíveis, mas que na prática eles fazem muita diferença. Por exemplo, quando a gente vai fazer um simples post estático para o Instagram, é importante a gente ter essa noção, né, de hierarquia para a gente entender que o texto que a gente coloca maior é o texto que a pessoa vai ler primeiro, justamente por uma questão, né, de, olha, aquele texto que tá maior é aonde eu vou bater meu olho e eu vou ler primeiro. O texto que tá menor é a última coisa que eu vou ler. E não só isso, é importante eu ter esse contraste de tamanhos, de fonte, falando assim, né? Porque é justamente assim, eu consigo transmitir a mensagem da forma correta. Então, se eu quero chamar menos atenção para um arrasta para o lado, ele vai estar menor, ele não vai estar maior, porque não é onde eu quero, né, que a minha audiência tenha a atenção ali. A mesma coisa, o significado das cores. As cores, elas transmitem alguma coisa. A gente vê isso em filme. Olha, tem um post no meu perfil, eu vou pedir pra Bia colocar ele aqui, que eu fiz em muito tempo. Esse post até deu uma viralizada, onde eu falei um pouquinho sobre a utilização das cores no filme Coringa, o primeiro filme, tá? Eu coloquei ali como que eles usaram as cores nesse filme para ir transmitindo a libertação do personagem, né? Essa mudança de... Nossa, gente, me fugiu aqui o nome. Essa mudança de personalidade mesmo, sabe? No decorrer do filme. A mesma coisa vale para uma marca, a mesma coisa vale para um post. Se você quer trazer mais potência, por exemplo, mas você gosta de repente do rosa, ser
será que você vai conseguir realmente transmitir toda essa potência usando o rosa? Não é somente a cor, né? São todos os elementos que estão ali que vão fazer diferença, mas a cor definitivamente é um ponto importante. Então estude princípios básicos, significado das cores e a mesma coisa a questão da tipografia. As fontes, juntamente com os princípios básicos do design, juntamente com as cores, elas também ajudam, né? Elas contribuem para que você consiga transmitir a mensagem certa. Por exemplo, tá? Você tem 2 clientes diferentes e cada um deles quer transmitir uma coisa com as artes ali no Instagram. Um quer transmitir mais força, mais potência, mais assertividade e o outro quer transmitir mais delicadeza, mais criatividade. Você vai usar fontes completamente diferentes. Então você vai usar, às vezes, nesse que quer mais criatividade, você vai usar uma fonte manuscrita, uma fonte com serifa, uma fonte mais disruptiva, né? Vamos dizer assim. Enquanto, ó, vamos ver aqui exemplo de marca, tá? Vamos pegar a Fanta. Olha a fonte da Fanta e olha a fonte da Zara. Obviamente que são marcas completamente diferentes, de setores completamente distintos, mas só para você entender aqui como a Fanta traz uma mensagem, a cor, né, a tipografia, e como a Zara traz outra mensagem, a cor e a tipografia. Então, olha, até me estendi muito aqui, mas é que isso é realmente importante. Então, se você quer começar na carreira de design, comece estudando e entenda que você vai estudar sempre, tá? Isso é em qualquer área. Você vai estudar muito sempre. Coloca isso na tua rotina, né, no teu planejamento para você se dedicar ali, nem que seja meia horinha, gente, por semana, mas coloca para você estudar e começa por aí. Princípios básicos do design, tipografia e significado das cores. Segunda dica aqui para você começar nessa carreira é divulgar o seu trabalho. Veja, como é que as pessoas vão te contratar se você não divulga? Quem não é visto não é lembrado. É verdade. E talvez você fale assim, ai Luana, mas eu não tenho cliente, como é que eu vou divulgar o meu trabalho? Olha, gente, o Instagram, ele mudou, e quando eu falo mudou, ele mudou mesmo, tá? Ele mudou a minha vida, ele mudou a forma, né, como eu trabalho, ele mudou a minha carreira, tudo começou por conta do Instagram. Você não precisa ter clientes para começar a mostrar seu trabalho. Olha só, o nosso trabalho como designer é 100% visual, você pode fazer projeto fictício, eu mesma, eu vou deixar o card aqui para você, se você ainda não assistiu, eu mesma refiz um pôster, né? Eu me inspirei ali em um cartaz vintage, né? Em um anúncio vintage da Nike e eu refiz esse post e postei aqui no YouTube. Você pode fazer a mesma coisa. Você pode postar os bastidores, você pode postar o resultado final, você pode fazer uma conta lá no Behance, você pode criar um Instagram, você pode fazer posts simulando aí, né? Como que você faria? Eu vejo muito isso às vezes no Behance. Nossa, esse site, ele foi feito de forma fictícia para tal especialista. Eu faria desse jeito se esse especialista tivesse me contratado. Então dá para você fazer muita coisa sem ter clientes. Gente, parece óbvio, né? Mas às vezes a gente tem que falar o óbvio. Até você ter o teu primeiro cliente, você não tem clientes. Eu também não tinha. Como que eu tive os meus primeiros clientes? Porque eu produzia conteúdo para mim, de organização pessoal. Então eu fazia as minhas artes e aos poucos isso foi chamando atenção. Então de repente você pode pegar um assunto que você gosta de falar, que você domina, que você gostaria de abordar no Instagram e começar a falar sobre esse assunto. Você entende o que você está fazendo aqui? Você está mostrando o teu trabalho de forma indireta. Então, é super importante você divulgar, porque às vezes a pessoa reclama, nossa, eu não tenho cliente, mas caramba, ninguém sabe o que você faz. Então, não tem como fazer milagre, né? E uma dica dentro dessa dica aqui, ó, os teus primeiros clientes, eles podem estar, gente, na sua rede de amigos, na sua cidade. Olha, eu tenho certeza que você tem, às vezes, algum amigo que está querendo começar aí na produção de conteúdo, você pode oferecer, ai, mas eu vou trabalhar de graça? Troca, faz alguma troca. Eu mesma já fiz muito isso, sabe? De trocar serviços. Então, olha, a minha amiga tinha uma coisa para me oferecer, eu tinha aqui o design, então bora, vamos trocar? Você me oferece essa consultoria e eu te dou o design? Ou então você cobra bem baratinho só para você começar, para você se colocar no mercado? Talvez você fique assim, ah, é estranho esse negócio de postar de cliente fictício, então procura na tua cidade. Às vezes a gente esquece disso, né? A gente fica tão focada no digital que a gente esquece das pessoas na nossa rede ali, né, presencial mesmo. A terceira dica é esteja pronto, esteja pronta. O que isso significa, Lu, na prática? Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Todas as vezes que a sorte me pegou, ela me pegou trabalhando. Eu falo assim, essa frase é quase que um meme, né? Mas é uma frase que é muito real e para mim, especialmente, ela é muito real. Porque eu sempre trabalhei muito e tentei estar pronto o máximo possível para quando a possibilidade, né? Para quando a oportunidade aparecesse. Por exemplo,
Você não precisa esperar ter os seus primeiros clientes para você montar uma proposta comercial. O que é essa proposta comercial? Nada mais é do que você abrir, sei lá, o Photoshop, o Figma, o Canva e colocar ali, olha, serviços oferecidos, carrossel. Como que você trabalha? Você vai oferecer pacote? Você vai cobrar por unidade? Post simples, criativos. Você já faz página? Você não faz página? Mas se você está começando, eu vou te falar o que, se eu achar a minha proposta, a minha primeira, eu vou pedir pra Bia colocar aqui, tá? Se não tá aqui é porque eu não achei. Mas eu me lembro que basicamente o que tinha na minha proposta inicial era uma única página, tá? Que eu fiz no Canva e tava ali, proposta comercial, se eu não tô enganada. Embaixo, o post, o valor que eu cobrava do pacote e, se eu não me engano, eu coloquei ali as possibilidades. Então, tipo, era pacote de 12 artes, pacote de 4 artes, pacote de 8, se eu não tô enganada, tá? Eu vou ver se eu procuro pra colocar aqui pra vocês. Então, você tem que estar pronto, porque chegou uma pessoa pra te pedir, você fala, opa, eu tenho, gente, agilidade na resposta, eu sinto te informar. Isso é uma coisa, assim, que eu discuto muito até com alunos, sabe? Eu sou uma pessoa que eu prezo por essa agilidade. Obviamente que às vezes eu tô em uma reunião com o cliente, eu vou ficar ali 1, 2, 3 horas em uma reunião, obviamente que nesse momento não tem ninguém respondendo meu WhatsApp. Mas, quanto mais ágil for a sua resposta, melhor é. Você gosta de mandar uma mensagem pra alguém atrás de um serviço e essa pessoa simplesmente te dá um vácuo ali de 2, 3 dias? Então, pensa nisso, né? Tenha essa agilidade. Então, pra mim, essa questão de estar pronto, né, faz toda a diferença. E parece que não, mas eu acho que você manda até uma mensagem, sei lá, uma mensagem subconsciente de que você, beleza, eu tô levando isso aqui a sério, eu tenho uma proposta agora, sabe? Eu acho que faz muito sentido, sabe? Faz diferença. E você vai gastar, gente, sei lá, meia hora pra fazer isso e você já vai deixar ali, ó, se alguém te perguntar, você já tá pronto. Quarta dica, pratique muito, pratique todos os dias. Design é sobre prática, é sobre mão na massa, é sobre percepção. Eu já fiz aqui um vídeo reagindo aos meus posts antigos e, gente, muita coisa ali, é igual eu falei no vídeo, eu me orgulho disso que eu tô vendo aqui, porque essa Luana do passado, ela foi, sabe? Ela foi independente, assim, eu sabia que tinha muita coisa ali que tava errada, eu sabia que tinha muita coisa ali que eu podia melhorar, mas é isso, eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha na época e continuo pensando da mesma forma, só que isso não me impediu de estudar sempre e de praticar muito. E especialmente na nossa área, se a gente não coloca a mão na massa, a gente não consegue nem resolver problemas. Olha só, uma das coisas que eu mais faço, tá? Até hoje em dia, às vezes eu tô fazendo um site, por exemplo, eu estou implementando um site. Pouco antes da gravação desse vídeo, eu implementei o meu primeiro site no Framer, que se você não conhece, o Framer é uma ferramenta no-code de implementação, é uma ferramenta bem similar ao Figma, inclusive, e já tinha tempo, né? Eu sempre faço implementação pelo WordPress, usando o Elementor, mas eu sempre quis testar o Framer. E eu fiz a minha primeira, né, implementação agora recentemente. E em vários momentos eu tive que parar, porque eu tava com a mão na massa ali, tentando fazer a implementação, e em vários momentos me bateu uma dúvida, como fazer isso? Então o que você faz? Você vai no YouTube, o YouTube é a melhor coisa para fazer isso. Você vai no YouTube e digita como fazer taraná, taraná, taraná. Eu tenho certeza que você vai encontrar pelo menos uns 100 tutoriais ali, né? Às vezes, gente, só que assim, você tem que dedicar um tempo, né? Porque você não vai achar, às vezes, tão fácil assim. Às vezes, você tem que ir em fórum, sabe? Esses fóruns que as pessoas mandam perguntas ali. Então, às vezes, a informação tá muito fácil. Às vezes, eu digito no YouTube e o meu primeiro vídeo já é um tutorial que eu precisava. Mas, às vezes, eu fico ali meia hora, 1 hora pesquisando, né? Ah, Luana, mas e se eu quiser comprar um curso? Então, essa já é a minha quinta dica, tá? Inclusive, pra você, né, que de repente já sabe que essa é a área que você vai seguir, que você quer aprender e quer ter realmente um caminho, né, um direcionamento, eu tenho o Multiverso Criativo, vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer. Inclusive, olha essa página nova, lindona, vou pedir pra Bia colocar aí pra vocês. Essa página, né, foi feita 100% pelo Figma, implementada pelo Framer, essa página que eu falei pra vocês, que eu implementei agora. E aqui, ó, se você tá afim, né, de realmente encarar essa área do design, aqui tem tudo que você precisa para se profissionalizar e para aprender as melhores ferramentas do mercado, né? As ferramentas mais aceitas, Canva, Figma e Photoshop. Mas se você ainda ou não tem o dinheiro para investir ou ainda não sabe seu momento, não espera entrar em algum curso. Obviamente que um curso ele vai te dar um caminho mais rápido, porque ele tem um método, né? Eu tenho um método que eu insiro ali dentro do Multiverso, mas não espere entrar em algum curso. Ah, não, eu só vou começar
a estudar quando eu entrar em um curso, né? Não faça isso. Às vezes chega gente lá no meu direct, né, lá no Instagram, e fala assim: Lu, eu queria investir no seu curso, mas agora eu não posso. Eu falo: olha, tem ali a página, você sabe o valor, guarda esse valor, vai separando para você conseguir investir no futuro, mas até lá vai estudando com o que dá. Olha, a gente tem livro, você pode comprar livro, tem, como eu disse, conteúdo no YouTube, enfim, eu mesma lá no meu Instagram, no meu feed, tem muito conteúdo que eu compartilho lá de graça. Eu dou dicas às vezes de tipografia, eu falo muito sobre essa questão de precificar, de vender a sua arte, eu falo muito sobre essa questão de posicionamento. Então tá tudo lá de graça, entende? Então você precisa sair desse negócio, né, de sempre esperar pelo momento perfeito. Isso aí só vai te atrasar. Bom, como eu disse lá no começo, né, do vídeo, essas dicas que eu te dei aqui são coisas que eu fiz e que funcionaram e ainda funcionam para mim. Então, estudar os princípios básicos, eu estou sempre retomando um pouco, né, o estudo sobre princípios básicos. Essa questão de você divulgar o trabalho, eu tô sempre divulgando o meu trabalho, menos do que eu gostaria, mas ainda assim eu sempre tô tentando atualizar o meu portfólio no Behance, eu sempre tô produzindo conteúdo no Instagram, da maneira que eu consigo, né, porque acaba que a prestação de serviço também, ela toma muito do nosso tempo. Então eu tô sempre fazendo essas coisas e sempre, gente, desde que eu comecei, são coisas que você não para, como eu disse, você não para nunca de estudar princípios básicos, você não para nunca de se aperfeiçoar, você não para nunca de praticar. Isso vai te levar a construir essa carreira. Então agora você já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com alguém. De repente você não tá querendo entrar nessa carreira do design, mas conhece quem queira, então compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque isso me ajuda muito a fazer o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!